Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós iniciamos nosso último encontro, então, o prólogo. Prólogo que é um comentário inicial. Bem, agora ele vai dividir esse prólogo em 4 partes. A primeira parte, ele vai falar sobre a vida do homem, que é conhecer e amar a Deus. A segunda parte, ele vai falar sobre transmitir a fé, a catequese. A terceira parte é o objetivo e os destinatários deste catecismo. E a quarta parte do prólogo é a estrutura deste catecismo. Então vamos lá. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Vimos já no nosso último encontro do que se trata esse verbo conhecer. Então você já está bem ciente aí, né, do que significa esse conhecer, é ter intimidade com Deus, é ser um só com Deus, é estar dentro de Deus, uma união perfeita, assim como Jesus pede ao Pai: Pai, eu quero que todos sejam um, assim como tu estás em mim e eu em ti, quero também que tu estejas nestes daqui, né? Quer dizer, em todos esses que vão segui-lo. Então, para que todos sejam um. Desta forma que Jesus encerra aí a sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João. Então vamos lá, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Bem, Deus infinitamente perfeito. Perfeito aqui está escrito com letra maiúscula, porque é um atributo divino. Então, a perfeição é um atributo divino. Agora, Jesus quer que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Muito bem. O que é ser perfeito? É ser santo. O que é ser santo? É uma pessoa que dispensou todos os pecados, é uma pessoa que não é apegado a nada, que é uma pessoa que pratica o bem, que ama os outros, que não guarda rancor, mágoa, ressentimento, que não tem desejo de vingança, de ódio, de raiva, que não é fofoqueiro, que não é mentiroso, que não é corrupto. Então, são virtudes que o ser humano deve ter em si mesmo contra todo esse tipo de vício, de pecado que está impregnado em nós. Então, nós temos que ir destruindo esse tipo de vícios, de pecados que estão em cada um de nós. Sim, e buscarmos com afã, buscarmos com vontade as virtudes. Nós temos aí 7 virtudes, né? As 3 teologais, que se dirigem a Deus, e temos aí as 4 cardeais. Iremos conversar sobre elas, sim, no momento oportuno, iremos explicar uma por uma, que são coisas muito lindas, maravilhosas. Mas, então, temos a justiça, as virtudes cardeais, como a fortaleza, como buscar a Deus, como a justiça. Então, tudo isso nos leva a sermos homens e mulheres santos. Porque muitas vezes nós temos aí uma ideia de santidade errada. Nós pensamos que uma pessoa santa é aquela pessoa que está rezando muitas horas por dia e não sai da igreja diante do Santíssimo, vamos supor assim, fica muito tempo. Então, uma pessoa dessa que reza o dia todo. Bem, uma pessoa que reza bastante, que está diante do Santíssimo, é maravilhoso? É maravilhoso. Mas isso não diz que ela é santa. Isso não quer dizer que ela é santa. O que quer dizer que a pessoa é santa é o coração da pessoa, é o que está dentro do coração. É como Jesus diz no seu evangelho. Ele diz, a má pessoa tira coisas más do seu mau coração. E as boas pessoas tiram coisas boas do seu bom coração. Então, quer dizer, eu posso aparentar para você que eu sou um homem santo.
Um homem que reza bastante, um homem que estuda bastante a palavra de Deus, um homem que está aí sempre pregando, ensinando, etc. Você me vê por aí em retiro, você me vê adorando o Senhor, você me vê cantando nas missas. Então você fala, Luiz Carlos é santo, mas isso não quer dizer. E isso não é um tipo de avaliação que você pode usar para definir a santidade de uma pessoa. Isso não serve como instrumento de avaliação. O que serve como instrumento de avaliação são os frutos que a pessoa dá. Esses sim, esses frutos que a pessoa dá vão servir como instrumento de avaliação se ela é santa ou não. Então, que frutos? A vida da pessoa, uma vida de retidão. Quer dizer, o que é uma pessoa reta? Uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não se adapta aí ao pecado, não se joga no pecado, na mentira, na maldade, em roubar, em fazer mal aos outros, em praticar a injustiça, a corrupção. Não, é uma pessoa que pratica a justiça. É uma pessoa temperada, quer dizer, não é aquela pessoa irritada, nervosa, que sempre está falando alto, gritando, xingando, ofendendo as pessoas. Não, a pessoa de Deus é uma pessoa calma. É uma pessoa, então, que consegue se controlar. Uma pessoa que não consegue se controlar, meu Deus do céu, né? É terrível. Então, mas uma pessoa honesta, por exemplo, são atributos de santidade que eu estou falando aqui. Uma pessoa honesta, uma pessoa que busca a justiça para todos, sem discriminação. Então, para todos, a justiça é para todos, é igual para todos. Então, ok, vamos lutar por esse tipo de justiça, pelo direito das pessoas. Então, as pessoas têm o mesmo direito. Então, vamos supor que eu sou gerente de uma empresa. E daí eu tenho ali 30 currículos para uma vaga. Ok? Eu estou começando a ler os currículos, mas daí aparece um amigo meu e fala, olha, Luiz Carlos, eu sei que você é gerente desta empresa e meu filho está precisando muito de emprego. E daí eu dispenso todos aqueles 30 currículos que estão ali e coloco o filho do meu amigo. Isso é justiça? Claro que não. Ah, mas estou ajudando o filho do amigo meu. Sim, mas aquelas outras 30 pessoas que mandaram o currículo também estão precisando de emprego, não só aquele. Então, você tem que avaliar quem se encaixa melhor de acordo com os currículos enviados, quem se encaixa melhor naquela vaga, segundo os seus critérios, segundo o critério da sua empresa. Então, eu não posso discriminar, eu não posso fazer favor a um e prejudicar o outro. Veja, eu prejudiquei 30 pessoas sem olhar os seus currículos só para favorecer um amigo meu. Então, isso é injustiça. É um tipo de injustiça, porque, claro, injustiças existem de vários tipos, não é? Mas então, o que é buscar a santidade? Olha, eu lutar pelo direito das pessoas, por exemplo, que as pessoas sejam respeitadas, tenham todas o mesmo direito, a mesma condição. Eu não posso favorecer um grupo e desfavorecer outro grupo. Por exemplo, vamos supor assim, dentro da igreja, então, tem as equipes de canto, as equipes de música, que cantam nas missas. Então, eu sou o coordenador, vamos dizer, eu sou o coordenador paroquial. Ok? E daí, como coordenador paroquial, eu também tenho uma equipe de música, o Ministério de Música, de Canto. Então, as datas importantes, eu sempre coloco o meu Ministério de Música, ou o Ministério de alguém que eu gosto. Então, isso é injustiça. Eu tenho que colocar todos, separá-los durante o ano todo. Cada grupo vai tocar em uma missa importante. Então, o grupo A vai tocar na missa de Natal. O grupo B vai tocar na missa de Pentecostes. O grupo C vai tocar na missa da Padroeira. O grupo D vai tocar na missa do Sagrado Coração de Jesus. E assim sucessivamente eu vou dando chance para todos, eu vou harmonizando todos e todos terão
o mesmo direito de tocar em missas importantes. Porque se eu favoreço um grupo apenas, eu estou sendo injusto com todos os outros. Estou dando exemplos aqui bem simples, bem práticos. Mas aí que está, a santidade, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma coisa muito simples. Não fique imaginando eu tenho que ser igual São Pedro, igual São Paulo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, olha, não, de forma alguma. Aqueles homens foram usados, sim, por Deus para determinados ministérios, determinadas funções. Deus vai usar você, sim, na medida em que você vai abrindo o seu coração para Ele. Ele vai usando, com certeza. Mas não tem que ser igual fulano, igual Beltrano. Não tem que ser assim. Então, a santidade é o seu jeito de ser mediante as coisas de Deus. Então, você ser obediente a Deus, obediente aos mandamentos. Isso é santidade. Agora, se você não cumpre os mandamentos, como que você quer ser um homem santo, uma mulher santa? Então ele diz aqui, Deus infinitamente perfeito, quer dizer, infinitamente santo, e bem-aventurado em si mesmo. Bem, o que é bem-aventurado? Uma pessoa bem-aventurada também é uma pessoa santa. Uma pessoa que busca por todos os meios fazer justiça às pessoas. Promover a justiça, promover a paz. Então eu ser um promotor da paz. Quer dizer, se tem alguma discussão, algum problema, pessoas que estão brigadas lá no seu local de trabalho, na sua família, então você puxa a pessoa para um lado, conversa um pouquinho. Olha, será que não daria para a gente fazer assim, assim, assim? Eu ajudo você a voltar à sua amizade com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu tio, com a sua tia, com o seu pai, com a sua mãe. Então, vamos rezar um pouquinho juntos. Vamos ver o que dá para fazer. Então, ser um promotor da paz. Não um instigador de brigas, de ciúmes, de colocar um contra o outro, de fofocar. Olha, você viu o que fulano fez? Olha, você viu o que aquela pessoa disse de você mesmo? Então, aí eu sou um promotor de briga, de intriga, de ciúmes, de raiva, de ódio. Então, isso é ser um homem santo, uma mulher santa? Claro que não. Mas aí que está. Então, buscar ser um promotor da paz. Buscar trazer harmonia, um consenso bom. Por exemplo, vamos ter que... aquele grupo vai ter que votar em alguma coisa. Então você vai ouvir as pessoas. Ver o que elas têm no coração. Quais são seus desejos, suas ideias. Aí você vai avaliando tudo aquilo e você procura dar depois a sua opinião em Deus, as coisas de Deus. Então, as pessoas que vão falar ali, elas falam geralmente o que elas sentem, o que está no coração delas, que muitas vezes não são coisas de Deus, são coisas próprias, são coisas para o próprio benefício da pessoa. Então, você que está mais aí próximo a Deus, próximo da doutrina, você está buscando mais santidade porque você entende o que é santidade, então sim, depois você faz sua análise e procura trazer um consenso bom para todos, sim, mas um consenso em Deus. Aí que está. Se eu não buscar o consenso em Deus, ter um bom senso, usar o bom senso em Deus, então eu poderei provocar aí amarguras, desgostos, frustrações, etc. Não é? Então vamos lá. Esse Deus que é infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade. Quer dizer, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, então ele resolveu criar livremente o ser humano. Ele resolveu criar. Mas essa criação, qual o interesse de Deus em criar você, em me criar? Qual o interesse de Deus? O que nós temos para oferecer para Deus que merecíamos sermos criados? O que nós temos para oferecer a Deus? Nada, meu irmão, nada, minha irmã. Aliás, o que Deus precisa de nós?
Nada, porque ele já é perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Olha o que o catecismo diz aqui. Ele é perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Quer dizer, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa dos anjos. Ele não precisa de você, não precisa de mim. Não precisa de nada. Mas ele quis, por um ato, aqui a palavra usada é um desígnio de pura bondade. Então, é um ato de pura bondade. Ele quis criar o ser humano. Mas por um ato livre dele. Libérrimo, ele é muito livre, não é? Ele não tem apego a nada. Então, agora, para que ele criou o homem? Qual o fundamento de criar o homem? Ele precisa do homem? Não precisa. Então ele criou o homem para quê? Para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então aí está a definição de por que você foi criado, de por que eu fui criado. Muita gente se martiriza com isso. Muita gente fica pensando, mas para que eu fui criado? O que eu tenho que fazer neste mundo? Qual é o meu propósito de vida neste mundo? Então está muito bem claro para nós que o nosso propósito de estarmos aqui, de sermos criados por Deus, então, é de poder participar da vida divina. Quer dizer, veja o que Deus está fazendo. Deus, ele criou você e me criou para nós participarmos das bem-aventuranças dele, da santidade dele, da perfeição dele, da alegria dele, do amor dele, da misericórdia dele. Para isso você foi criado. Irmão e irmã, para isso eu fui criado. Veja que dom maravilhoso que Deus faz com a gente. Veja que presente maravilhoso. Veja que graça infinita. Porque, veja bem, pense comigo assim. Se Deus nos criou somente para esta vida aqui, meu Deus, ele não deveria nos ter criado então. Não é verdade? Porque essa vida aqui é uma vida muito dura, muito difícil, muito amarga muitas vezes. E é uma vida em que nós temos vontade de fazer o que é errado. Não temos vontade de fazer o que é certo. Então temos que lutar muito com todas as forças que Deus nos dá pelo Espírito Santo para irmos renunciando a todo esse mal que está impregnado em nós. Está impregnado em mim, está impregnado em você. Para buscarmos o oposto, o contrário. Bem, está certo, né? De que nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Isso é verdade. Nós fomos criados semelhantes a Deus. Isso é verdade. Aí o pecado extraiu de nós essa semelhança de Deus. O pecado original roubou de nós esta semelhança a Deus. Isso é verdade também. Então vamos lá. Então para entendermos isso, vamos pensar assim. Bem, Deus nos criou para vivermos a vida eterna com Ele, na bem-aventurança dEle, na perfeição dEle. Então, Ele nos cria semelhante a Ele, quer dizer, também santos iguais a Ele, ok? Porque o que é, como ele diz ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, quer dizer, quem que vai fazer? O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três fazem o ser humano, criam o ser humano. Agora, esse ser humano tem que ser imagem e semelhança de Deus. Ok? Imagem e semelhança de Deus. Agora, muito bem. Imagem de Deus. Qual a maior frase da Bíblia? Maior. É uma frase com 3 palavras. E é a maior da Bíblia. E se você entender estas 3 palavras, meu querido irmão, minha querida irmã, você não precisa ler a Bíblia. Ok? Vamos deixar bem claro isso? Se você entender perfeitamente o que significam essas 3 palavras, no seu conteúdo mais profundo,
você não precisa entender a Bíblia. Que frase é essa? Deus é amor. Deus é amor. Essa é a maior frase, mais completa. Resume toda a Bíblia. Muito bem. Então, se eu olhar para Deus, eu vou ver o que em Deus? Amor. Não é assim quando você olha para uma pessoa, vamos supor aí a mãe de uma criança, e a mãe tratando, cuidando daquela criança, você fala, nossa, olha o amor que essa mãe tem por essa criança. Então, qual que é a imagem que você tem daquela mãe? Aquela mãe, ela é amor. Então, Deus é assim também. Deus só sabe nos amar. Ele não sabe fazer outra coisa. Porque a essência dele é amar. Deus é feito de amor. O que está dentro de Deus é amor. Deus é movido pelo amor. A vida de Deus é amor. Muito bem. Então, a imagem de Deus é amor. Então, se nós somos feitos à imagem de Deus, nós temos que somente amar. Não temos que fazer outra coisa. Então, lá na minha empresa, no meu serviço, na minha fábrica, se eu sou motorista de caminhão, de ônibus, se eu sou pedreiro, se eu sou um médico, se eu sou um advogado, não importa. Eu tenho que ser amor onde eu estiver, com quem eu estiver. As pessoas, ao olharem para mim, têm que me ver. A minha imagem tem que ser uma imagem de amor. Não uma imagem que as pessoas olham e têm medo da gente. Não quer nem chegar perto. Nós temos uma cara brava, ranzinza, não é? Sempre sisuda. Sempre aí ofendendo as pessoas, humilhando, mandando e etc. E as pessoas têm medo da gente. Isso aí não é a imagem de Deus. Então veja, nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é amor. Agora, fomos criados também na semelhança de Deus. Imagem e semelhança. O que Deus é além de ser amor? Ele é santo. Perfeitamente santo, como nós acabamos de ler aqui, nessa primeira frase aqui da vida do homem, conhecer e amar a Deus, aí está escrito, ele é perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Então Deus é santo, totalmente santo. E nós fomos criados na santidade de Deus, para sermos santos iguais a Deus. Então, nós somos criados para o que mesmo? Para o amor e para a santidade. É para isso que fomos criados. Agora, depois de sermos criados, o que aconteceu? Entrou o pecado original através da serpente, que enganou a Eva e, consequentemente, enganou Adão. E os dois, então, comeram do fruto proibido porque queriam se tornar deuses. Quer dizer, uma mentira enorme, uma mentira fantástica aí da serpente, que os dois caíram direitinho. Então aí entrou o pecado no mundo, o pecado original. Do pecado original brotaram todos os outros pecados. Agora, o que o pecado original faz em nós? Em primeiro plano, em primeira instância, o que ele faz? Ele destrói a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós deixamos de amar e deixamos de ser santos. Aí nós queremos odiar, queremos ter raiva, ódio, guardar mágoa, rancor, ressentimento. O fulano é meu inimigo, o Beltrano não gosto dele, aquela pessoa eu quero ver morta, e assim sucessivamente. Ok? E santidade de jeito nenhum. Eu não quero, aproveitar a vida, quero me jogar no pecado, né? Na bebida, no sexo, nas drogas, na mentira, no ódio, na raiva. É o que eu gosto de fazer, é isso aí que eu quero fazer, viver a vida. Tem muita gente que fala assim, eu quero viver a vida, aproveitar esta vida, então ganhar dinheiro, muito dinheiro, de qualquer forma, não precisa ser forma justa não, de qualquer forma tá bom. Então, quer dizer, eu perdi a minha santidade também. Ok, querido irmão, querida irmã, mas isso tudo foi me restituído no meu batismo. Então, no batismo nos é restituída a nossa imagem e semelhança em Deus, nos é devolvida, Jesus nos devolve tudo isso para nós. Então agora o que nós temos que fazer?
uma luta interior, quer dizer, lutar contra o pecado que está em nós, contra as más tendências, contra as más inclinações, contra os maus desejos, contra as mentiras, as corrupções, o desejo de ser rico, de ser famoso. Renunciar a tudo isso e buscar amar o próximo, fazer o bem ao próximo, amar as pessoas, fazer justiça às pessoas, procurar o direito das pessoas, promover a paz, promover a concórdia, o bem-estar. Então, veja que são coisas totalmente opostas. Totalmente opostas. Mas aí que está um desafio. Porque o ser humano lá no Éden, lá no paraíso, né? Pecou. Nós, como somos também seres humanos, contraímos o pecado. E agora vem Jesus nos livrar desse maldito pecado e nos trazer todas as bênçãos e graças de Deus que vem pelo Espírito Santo. Então nós podemos ser santos novamente? Sim. Nós podemos buscar uma perfeição? Sim, podemos. E melhor, devemos, senão não entraremos no céu de jeito nenhum. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer que você, então, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, para você poder participar da vida dele. Porque a vida eterna, como eu já expliquei aí no nosso último programa, é estar dentro de Deus, é viver em Deus. Ok? Essa é a vida eterna, que é maravilhosa. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Então chegamos aqui, estudamos então essas três primeiras linhas, né? Aqui da vida do homem. E daí, no nosso próximo encontro, nós vamos ver o que Deus quer da gente, né? Ele vai nos chamar, vai nos procurar incessantemente. Olha, Deus procura você e procura a mim incessantemente. Ele não vê a hora de você voltar para Ele. É isso que nós vamos ver no nosso próximo programa, tá bom? Vamos rezar aqui uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a entender tudo isso, melhor, aceitar e viver tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.